Aê, galera, estamos de volta com a nossa aula de matemática. E sabe o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um assunto novo. Nós vamos falar sobre números ordinais. Vocês já ouviram falar em números ordinais? Você sabe o que é números ordinais? Quem sabe, gente? Então, a tia vai explicar. O que são números ordinais? Números ordinais são números que indicam ordem. Em que situação? É em situação de uma competição, não é mesmo? Indica posição, posicionamento em uma competição. Uma competição de carro, uma competição de bicicleta, uma competição de barcos, né? Qualquer tipo de competição. Também indica a ordem, sabe aonde? Quando nós vamos ao mercado, tem lá aquela fila, não é mesmo? Aí tem o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila. Se o terceiro da fila cismar de querer ir lá na frente do primeiro, o que vai dar, gente? Vai dar muita briga, não é mesmo? Vai num banco. Você já foi no banco com a mamãe? Vai para uma fila. E aí, num banco, até num hospital, você chega e fala assim, quem é o primeiro da fila? Né? Quando pergunta, aí a pessoa faz assim, ó, eu sou o primeiro. Quem é o último da fila? Aí a pessoa lá de trás, sou eu, não é? Ah, então, ó, o atendimento só vai até você, até aquele que tá ali como último. Se chegar outra pessoa, não vai atender, não é mesmo? Quando está no finalzinho de atendimento da fila do banco, que tem gente lá fora, costuma acontecer essas coisas, né? Então, os números ordinais, ele indica a ordem em algumas situações, né? São situações de posicionamento. E aqui nós temos, gente, alguns números, tá? Aqui nós temos alguns números. Os números que estão aqui, eles estão na ordem? Hein? Você que está em casa, eles estão na ordem, gente? Não. Como é que a gente vai fazer para colocar, em começar lá do primeiro? Ó, o primeiro aqui. O que é que o primeiro está fazendo lá embaixo? Nós vamos tirar. E o lugar do primeiro é exatamente aqui, gente, ó. Primeiro, não é mesmo? Vamos lá colocar aqui o primeiro no seu devido lugar, ó. Primeiro, o segundo, ó. O segundo tá aqui embaixo, gente. Pra onde que ele tem que ir? Pro lado do primeiro, não é? Ó, o quarto é aqui. O que que o terceiro tá fazendo aqui embaixo? Ele precisa ir para o lugar dele, ó. Estão todos fora do lugar. E aí, gente, é onde dá briga, né? Porque começam a reclamar. Ó, quarto, quinto, cadê o sexto? O sexto está aqui embaixo, ó. Sexto, cadê o sétimo? Ó, galera, oitavo, ó, nono e décimo. Vamos lá, junto com a tia, reconhecer os números ordinais? Tia Jaque, como é que eu sei que o número é isso daí que você está falando? São números ordinais. Então, os números ordinais têm um símbolozinho que indica que ele é número de ordem. Qual é esse símbolo? É exatamente isso daqui, ó, gente. É tipo um zerinho, né? Com um traço aqui embaixo. Quando você vê isso, você já vai saber que é um número ordinal. Está indicando ordem, ok? Então, o número ordinal, ele é acompanhado de um símbolo. Olha, todos eles têm, ó. São números ordinais, não são números naturais, tá? Quais são os números naturais? São os números que nós falamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês aprenderam até o 16. A gente vai conhecer mais números, tá? Mas hoje a tia trouxe os números ordinais até o 10º, para não confundir um pouquinho a cabecinha de vocês, tá bom? Então, número ordinal, ele é conhecido por justamente ter esse símbolo ao lado, tudo bem? Não é difícil, é bem fácil, tá? Então, ó, vamos ler junto com a tia, olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, tá? E décimo, ok? Não é difícil, galerinha. Você viu que eles estavam todos embaralhados, não é mesmo? Quando ele está assim, ele não está em ordem, ele está todo desordenado. E aí nós colocamos ele, ó, tudo em ordem. Em uma corrida, como é
que acontece? Você que vê corrida de carro ou corrida de final de ano, né? Aquela corrida de rua da São Silvestre. Quem chegou em primeiro lugar? Ah, foi o queniano, que sempre quem ganha são esse pessoal lá da África, né? Queniano, não é mesmo? Que eles correm muito, eles são magrinhos, tem muita resistência, eles correm bastante. Ah, quem foi que chegou primeiro na corrida de carro? Não é? Foi, gente, foi o Hamilton. Foi o Massa, Felipe Massa. Felipe Massa nunca ganha em primeiro, gente. Eu só tô dando um exemplo, tá? De repente ele começa a chegar aí em primeiro. Mas então assim, sempre tem em primeiro. Antigamente, que não é do tempo de vocês, quem era muito bom, gente, o papai e a mamãe conhecem, era o Ayrton Senna. O cara bom era esse, gente, brasileiro bom. Ele era o cara da corrida, tá? E ele ganhava muito, um cara muito bom mesmo. Então, nós reconhecemos a ordem por essas coisas, em ciclismo, não é? E outras coisas mais. Triatlo, né? São competições que existem em que nós usamos esses números ordinais, que indicam ordem de posição, tá? Vocês aprenderam, não aprenderam? Isso aí, vamos lá, vamos pegar o livro de matemática, que agora nós vamos exercitar o que nós aprendemos, tá? Vamos lá? Página 30 vai falar exatamente sobre isso, gente. Sobre ordem. Ah, a nossa filinha também, né? Na escola, né? Quando a gente faz aquela filinha, né? Quem é o primeiro da fila? Geralmente a tia sempre coloca o menorzinho. Quem é o menorzinho? Ah, é Maria Luísa, né? Maria Alice, que são as menorzinhas da turma, não é mesmo? Junto com o Daniel, que sempre eu coloco na frente, né? Primeiro e último, que vai falar aqui. Vale a pena aguardar na fila. Então, essa atividade aqui, ela tá falando exatamente sobre o que, gente? Sobre ordem, tá? Números ordinais. Ó, pinte de azul a roupa da criança que está em primeiro lugar na fila, gente. Qual é a criança que está em primeiro lugar? É essa moreninha aqui, ó. Então, você vai pintar de quê? De azul. Pinte de vermelho a roupa da criança que está em último lugar da fila. É esse rapazinho aqui, ó. Você vai pintar de vermelho, tá ok? Então, você vai pintar o primeiro de azul e o último de vermelho, ok? Então, tá indicando o quê, ó? Posicionamento, tá indicando ordem na fila. Quem é o primeiro da fila? É uma menina. Quem é o último da fila? É um menino, tá? Vamos lá agora para a página 31. A página 31 é resolução de problema e é resposta pessoal, tá? André foi à festa da Gabriela. André é deficiente visual. Vamos contar a ele tudo que tem na festa? Com a ajuda dos seus colegas, descreva onde estão as crianças, o cão e os objetos. Então, é uma resposta pessoal. Você vai olhar aqui a cena e vai descrever aonde está cada coisa aqui que foi falada aqui, tudo bem? Vamos lá para a página 21. Aí a gente vai voltar um pouquinho para depois a gente avançar, tá? Página 21. Também é resolução de problemas. É um trabalho bem legal, que vai falar também, ó, aqui, ó, resolução de problema. Caixinhos de ouro. Esqueceu a mochila na escola, olha. Pegou aí, já colocou na página? Enquanto você coloca na página, a tia bebe uma aguinha. Não esqueçam de se hidratar, tá? Vamos lá? Pegou? Preste atenção às dicas que o professor vai ler. Decida com seus colegas o que o funcionário da escola deve fazer para resolver o problema. Também é uma resposta pessoal. Minha mochila é vermelha, Caixinhos de Ouro está falando. O tamanho dela é médio. Ela tem um chaveiro comprido. Ela já deu todos os detalhes da mochila dela. Então, o que o funcionário aqui da escola, o professor, o funcionário da escola, ele vai fazer? Ele vai ter que aqui achar a mochila dela. Ela deu todas as dicas de como é a mochila, o que tem, todos os detalhes. Então, é uma resposta pessoal também, tá?
Então você olha, analisa e descobre junto com o funcionário qual é a mochila da caixinha de ouro. Vamos para a última página, página 67. Vamos lá? Na página 67 é resolução de problema. E aqui eles vão fazer uma brincadeira de cabo de guerra, gente. Estamos trabalhando o quê? Números ordinais, não é mesmo? Então aqui também tá falando sobre números ordinais, ó. A professora Solange pediu aos alunos que se organizassem em uma fila, exatamente assim, da criança mais baixa para a criança mais alta. Converse com seus colegas. Os alunos conseguiram formar a fila corretamente? Como é que eles tinham que fazer? Quem vai ser o primeiro da fila? Quem vai ser o segundo? Então a primeira criança da fila era a criança mais baixinha, a menorzinha, não é mesmo? Até a criança mais alta. Ali a professora pediu que eles se organizassem por tamanho. Então foi o primeiro, uma criança baixinha, depois uma outra maiorzinha, tá? Indicando ordem, ok? E assim eles fizeram, ó. Aqui tinha uma criança menorzinha, eles tiveram que trocar, botar ela primeiro, esse daqui de óculos em segundo, e assim sucessivamente, tá? Prestem bem atenção nessa atividade, nós estamos trabalhando números ordinais. E para fechar a nossa atividade, nós vamos fazer uma atividade em folha, tá? Observe o trenzinho, fique olhando aí, ó. O que será que vai pedir, gente? Pinte de vermelho o primeiro vagão. Qual é o primeiro vagão, gente? Você vai olhar aí, observar e vai pintar o primeiro vagão. Pinte de azul o quarto vagão. Qual é o quarto vagão? Como é que você vai fazer para identificar qual é o primeiro e qual é o quarto? Lembra do que a tia falou? Como é que eu identifico números ordinais? Ele tem um símbolo ao lado. É assim que nós vamos identificar, ok? E aí, aqui, ó, qual é o último vagão? Você vai colocar aqui, você vai escrever aqui o último vagão. Qual é o último vagão? É o sexto. Aí aqui embaixo, observe o quadro e complete com um número ordinal. Você vai observar esse quadro aqui, ó. E aqui embaixo tá pedindo, ó, aí tem um exemplo. O quarto é o sorvete. Quem é o quarto? Qual é o quarto objeto? É o sorvete. Qual é o pontinho, pontinho? É o sol. É o quê? O primeiro? O segundo? O terceiro? O sol está em que posição de ordem? Você vai colocar aqui. Ah, é o sapato. Em que posição está o sapato, gente? Aí vamos aqui para o lado. É o peão. Observa aqui e olha em que posição está o peão. Está em primeiro lugar? Está em quinto? Você vai responder daí de casa, tá? Colocar aqui. Ah, é o balão. Em que posição está o balão? Observa aqui e você vai falar em que posição está o balão. Ah, é o carro. Em que posição está o carro? Eu não vou falar, é você que vai falar daí, tá bom? E você vai colocando aqui. Não esqueçam de colocar nome e data, tá ok? Essa é a nossa atividade de hoje, bem bacana. Não é difícil, é fácil, porque você vai lembrar das competições. Em que momento eu uso esses números ordinais? Em competições. Indica a posição, ok? Você vai lembrar das filas. Que fila? Fila do mercado, fila da sorveteria, fila na lanchonete, fila no banco. Em tudo que a gente vai tem fila e na fila tem que ter ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? Você não tem como esquecer. Como é que eu identifico o número ordinal, tia? O símbolozinho é que vai indicar que ele é um número que indica a ordem, tá ok? Ó, fiquem com Deus, até sexta. Ah, mais tarde nós temos o quê? Chamada de vídeo para quem tá agendado, ok? Grande beijo, fiquem com Deus, amo vocês!